E quem vai me ajudar a entender melhor sobre esse tema é a doutora Cleia Januário, promotora de justiça, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, conciliadora e mediadora judicial pela EJUDE CNJ, consteladora sistêmica e mestre Reiki. Muito bem-vinda, doutora Cleia, obrigada pela sua presença, pela sua dedicação aqui comigo, seu tempo, por ter aceito. Cleia é uma amiga querida, promotora, que atua por vezes na vara também que eu trabalho, e você já sabe da minha grande admiração pelo ser humano que você é e pela profissional. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de contribuir para falar um pouco do Ministério Público, desses métodos tão inovadores, né, para uma solução, para que as pessoas possam construir a solução de seus conflitos. Como é importante esse tema, né? Que a gente vai agora falar, explicar melhor para a população, nossos telespectadores, algo que muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente como funciona. E a gente quer trazer essa visão aqui também do Ministério Público, que é esse órgão importantíssimo, a gente já trouxe da Defensoria e queremos trazer agora com você. Então a gente queria iniciar sobre a atuação do Ministério Público em matéria de família. O que é que justifica essa atuação? Fale um pouco para a gente, Cleia. Então, o Ministério Público é uma instituição que está conceituada na Constituição de 88 e tem essa missão de defender os interesses democráticos, né, a ordem jurídica. E no Piauí, o Ministério Público atua em todo o estado, no interior e na capital. Especificamente na capital, o Ministério Público está dividido em núcleos e dentre esses núcleos tem um núcleo especificamente direcionado às questões de família, que é o Núcleo de Promotoria de Justiça de Família e Sucessões. Sim. Esse núcleo é integrado por 7 promotores de justiça. Ótimo, então vamos saber aí como é que se organiza o Ministério Público para atuar em família, né? A Defensoria, a gente sempre está lá trabalhando com o Judiciário, com o Ministério Público, então na Defensoria é um sistema diferenciado. A gente tem ali defensores que estão atuando na mesma vara. No Ministério Público é diferente, não é, doutora Cleia? Exatamente. No Ministério Público, em matéria de família, nós atuamos judicial e extrajudicialmente. Também extrajudicialmente inclui o atendimento ao público. Judicialmente, nós fazemos audiências perante todas as varas de família, as varas de sucessões, por intermédio de um rodízio dos 7 promotores de justiça. Nós fazemos mensalmente esse rodízio atuando nas diferentes varas. Para os processos, há uma distribuição equitativa. Os processos são remetidos do Judiciário para o Ministério Público. O Ministério Público conta com um setor de distribuição e automaticamente faz a distribuição entre as 7 promotorias equitativas. Feita a primeira distribuição, ocorre o que tecnicamente a gente chama de prevenção. Então, a primeira vez que o promotor atua, ele passa a ser o promotor que acompanha aquele processo. Porém, acontece de outro promotor participar da audiência, né? Isso é um dos princípios do Ministério Público, é da unicidade. Então, nós nos substituímos, inclusive, no núcleo de família e há esse rodízio. Então, os processos, eles são dessa forma, os judiciais. Extrajudiciais da mesma forma. Aquela demanda, né, seja, a gente chama de notícia de fato, vem pela ouvidoria, as partes podem comparecer também presencialmente e há uma distribuição entre os 7 promotores do núcleo dessas reclamações extrajudiciais. Certo, ou seja, por vezes você atua ali por escrito, fazendo as manifestações do Ministério Público e por vezes você atua nas audiências e pode acontecer de serem colegas diferentes. Exatamente. Né? Explicando melhor aqui para nossos telespectadores. Minha amiga, agora me diga aqui, em relação à questão da população, da sociedade, como é que a sociedade pode buscar o Ministério Público em busca de uma solução mais rápida de conflitos? O local, quais são as demandas? Queria que você explicasse. Tá. Então, o Ministério Público, ele conta com vários canais, né, que a população pode se dirigir. Pode comparecer pessoalmente. Aqui em Teresina, a sede do Ministério Público fica na Zona Leste, na Avenida Lindolfo Monteiro. Também há um canal que é a ouvidoria do Ministério Público. Essa ouvidoria recebe
presencialmente as reclamações, recebe por intermédio de um aplicativo que chama MP Cidadão, recebe por e-mail, tem um telefone disponível, então os interessados podem buscar. E há também um órgão dentro da estrutura organizacional do Ministério Público que é especialmente direcionado para as soluções consensuais de conflito, que chama o NUPAR. O NUPAR funciona já no bairro Ilhotas, né, uma sede própria também, e recebe por esses mesmos canais. O interessado pode ir pessoalmente ou pode fazê-lo através da ouvidoria. E em relação, antes da gente adentrar aqui no tema em si, sobre as demandas que o Ministério Público atua, para a população entender melhor, institucionalmente falando, assim, na vara de família, por exemplo, qual é o papel do Ministério Público ali num processo de família? Tá. Então, em matéria de família, a atuação do Ministério Público está direcionada à defesa dos incapazes. Eles podem ser os menores, por exemplo, de idade. O Código de Processo Civil, inclusive, ele é específico, tem um artigo específico para tratar disso, dizer que a atuação do Ministério Público está vinculada à existência dessas partes. Então, os incapazes incluem idosos, pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade e também os casos de violência doméstica. Nessa hipótese, o Ministério Público defende interesses indisponíveis dessas partes incapazes. Porém, quando se trata de violência doméstica, o Ministério Público, ainda que sejam direitos disponíveis, por força de alteração no Código de Processo Civil, o Ministério Público atua também. Ou seja, numa ação de alimentos, esclarecendo ali para o pessoal, numa ação de alimentos ali, o Ministério Público está na defesa da criança, do adolescente. Exemplifique, por exemplo, numa ação de guarda, o papel ali do Ministério Público. Então, o Ministério, a Defensoria ou os advogados entram com as ações. Vamos pegar esse exemplo, uma ação de alimentos, né, em defesa de uma criança pedindo alimentos. E feita aquele pedido, né, nós chamamos tecnicamente de uma petição inicial, em que ele vai apresentar ao Poder Judiciário um pedido de alimentos. Há um despacho do juiz. Normalmente esse despacho ele vai apreciar um pedido para que seja de logo concedidos os alimentos provisórios e designado uma audiência de conciliação. O Ministério Público já é intimado nessa ocasião. A audiência de conciliação ela pode acontecer tanto perante o juiz como perante um órgão especialmente criado no Tribunal de Justiça para esse fim, né, que é o SEJUSC. E o Ministério Público participa dessas audiências, emite manifestações, pode fazer questionamentos, pode pedir diligências e há esse olhar direcionado especificamente, no caso da ação de alimentos, para a criança ou adolescente que está sendo beneficiado por aquele pedido. Excelente. Doutora Cléia, a gente vê que no Piauí, aproximadamente, números, né, 28 mil processos em andamento nas áreas de família. Muitas vezes a gente não tem como explicar isso para a sociedade, que tem esse prejuízo em relação à morosidade. E é bom que a gente traga essa realidade, porque são vários atores envolvidos ali da justiça. Tem a Defensoria, que tem um prazo para se manifestar muitas vezes, que é em dobro. Tem o Ministério Público, que tem esse papel importantíssimo, cada um com seu papel institucional. Tem a Secretaria nos despachos e ainda tem essa quantidade de processos, que a maioria dos processos, eu acho que todos em nossa área de atuação, eles são urgentes, eles são prioridades, envolve pessoas idosas, como a gente trouxe a doutora Sara ontem, falamos sobre direito das pessoas idosas, tem questão de criança e adolescente, tem gestante muitas vezes. Então eu queria entender qual é a sua opinião para justificar essa quantidade de processos na nossa área. De fato, hoje nós vivenciamos essa realidade de uma sobrecarga de processos e a criação desses mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. E a gente observa, aí vamos lá na Constituição de 88, né? A Constituição de 88, ela trouxe um artigo específico para tratar da família. E ela diz que a família é a base da sociedade.
Veja, sempre foi. Mas em 88, com a Constituição do Brasil, um artigo trouxe específico. A família é a base, né? Então é a nossa raiz. Expresso. No artigo seguinte, a Constituição vai dizer que é um dever da família, em primeiro lugar, da sociedade e do Estado, cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, esse é o núcleo primeiro em que a criança ou adolescente vai conviver, né, e vai ali construir os seus valores, as suas raízes. E nós vivemos uma realidade das famílias fragilizadas, né, uma sociedade em crise, é uma crise global, é uma crise até do próprio ser humano, né, e isso faz com que a família, dentro dessa crise, é como uma árvore. Imagine a família como que é uma árvore. Sim. Se essa família tem raízes profundas e raízes fortes, é mais fácil sobreviver à tempestade, né? Aos ventos fortes. Raízes frágeis, superficiais, elas vão fazer. Essa árvore pode desmoronar, né? Ela pode balançar. Então, a família é que tem essa atribuição de transmitir os valores, as virtudes. E hoje a família em crise, isso está dificultando as relações e muitas vezes o diálogo é comprometido dentro das famílias. Nós somos, como seres humanos, seres que convivemos, né? Nós convivemos. O nosso grande desafio como ser humano é esse, é o conviver, né? E com as pessoas fragilizadas que têm dificuldade de dialogar, às vezes terceirizam, né? Questões simples que poderiam, imagine, pai e mãe, para tratar dos alimentos de um filho. Necessário provocar o judiciário ou um mediador, o conciliador, porque o casal nem sempre consegue chegar a um consenso, né? Então, é nesse contexto em que acaba gerando uma sobrecarga de processos. E como você falou, né, esses processos são todos prioritários. Sim. É difícil para a gente, eu já até escrevi sobre isso. Como deve trabalhar no universo de tantas prioridades, né? Porque a criança, a Constituição disse, é a prioridade absoluta. Mas também nós temos o idoso como prioritário. Nós temos a pessoa que possui deficiência também como prioritária. Então, à medida que nós fortalecermos a família, essa raiz, esse núcleo, essa base, nós teremos uma sociedade com mais condições de dialogar e resolver e construir as soluções para os seus problemas. Doutora Cleia, excelente. E assim, a gente ouve muito a questão da problemática da estrutura da justiça, da estrutura da Defensoria, do Ministério Público, do Judiciário, falta de recursos humanos, e, enfim, mas tem esse outro lado que, apesar de a gente ter tantos métodos e ferramentas de conciliação, autocompositivas, as pessoas optam em judicializar, exatamente pela desconstrução desse diálogo, pela dificuldade de serem protagonistas de suas próprias vidas. A gente vê, a doutora Cleia citou a questão dos alimentos, mas na nossa prática, nós vimos audiências em que os pais não conseguem se entender em absolutamente nada sobre a convivência do seu filho, sobre gerenciamento da vida do seu filho, um simples pegar na escola, um simples dormir na casa de quem, um simples estudar onde. E a gente vê que também isso é um pouco de responsabilidade social, porque são 28 mil processos no Piauí que poderiam ser evitados se houvesse mais diálogo. A estrutura do Poder Judiciário são 6 juízes na área de família, 2 juízes que tratam especificamente de sucessões e ausentes. Ministério Público, 7 promotores de justiça, a Defensoria... temos 3 em cada vara, 18, né? 18, isso. Então tem um quadro, né? Também temos os advogados. Então todos para movimentar, mas a quantidade realmente de processos, ela é expressiva, isso repercute na celeridade. E quantas vezes, né, nós já estivemos presentes Sim. em audiências que o casal, infelizmente, confunde às vezes, porque sempre nós repetimos, separe as relações.
Então, dentro de uma ação, não falar sobre isso. É isso, dentro de uma ação de divórcio, por exemplo, há uma relação afetiva do casal, mas há outra e mais importante relação. Essa primeira, que foi constituída espontaneamente do casal, ela pode ser desfeita, mas aquela outra relação de criar, educar, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, essa o casal tem que se resolver para que ele possa gerar seres humanos verdadeiros, né? Seres humanos fortes, capazes. Sim. E se o casal tem dificuldade nisso, quantas vezes nós nos deparamos em audiência que mesmo na presença do juiz, o promotor de justiça, o defensor, o advogado, o casal, infelizmente não consegue chegar a um acordo. Sim. E há uma diferença, né? Quando o casal constrói o acordo, quando aqueles interessados constroem o acordo, ele é de uma forma que cada um cede num aspecto, o olhar principal é para o filho, para a filha, para o filho. E quando a decisão judicial vem, ela já não olha esses aspectos, né? Então, daí a importância da conciliação, porque é uma oportunidade que os protagonistas do acordo sejam os interessados, sejam os pais, que eu acredito que é quem mais ama esses filhos. Doutora Cléia sempre fala muito nas audiências que eu já estive presente, o seu olhar sensível, humanizado. Então, assim, eu trago para cá, para o programa, não só as pessoas que eu admiro profissionalmente, mas as pessoas que eu admiro como ser humano. Doutora Cléia sempre, nas suas manifestações orais, nas audiências, ela sempre tem uma palavra como esta para as partes. A gente vê, eu tive recentemente uma audiência muito triste também, em que existia alegações de violência do pai em relação às crianças. A gente teve que suspender, pedir um estudo social. Então a gente se depara todo dia com esse problema, né, que a gente sempre fala, é diferente a conjugalidade, que é o que eles tiveram entre eles como marido e mulher, como companheiros, e a parentalidade, que é a relação que eles têm com os filhos, ou seja, acabou o relacionamento, acabou a união, acabou o casamento, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. E muitas vezes, doutora Cléia, a gente precisa primeiro cuidar de nós mesmos para cuidar dos filhos. Eu falo muito isso com as pessoas que eu atendo na defensoria, porque a gente sabe que não é fácil um divórcio, uma dissolução de uma união estável. Muitas vezes o luto, a gente já conversou sobre isso até com psicólogas aqui, doutora Amanda, ele é semelhante ao luto de uma perda de um ente querido. De fato, é muito difícil, mas é preciso ressignificar isso e olhar para aquela criança, que ali é o mais importante. E a gente precisa realmente ter esse olhar como profissional também, né? É isso.